Nós temos refletido aqui em alguns domingos, na verdade hoje é o segundo domingo, né? Nós começamos às quartas-feiras, a pensar. Às quartas-feiras temos lido e refletido a primeira carta que o apóstolo Pedro escreve, e aos domingos nós vamos recorrer ou pensar em alguns assuntos vinculados àquilo que nós temos visto nas quartas-feiras. Então sempre vai ter ou o próprio texto da carta de Pedro ou um texto que esteja vinculado através do assunto àquilo que nós já conversamos nas quartas-feiras. E hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre temor. Às vezes nós usamos essa palavra, temor a Deus, mas é necessário que entendamos direito o que é, para não cometermos um erro que fatalmente nos vai influenciar negativamente na maneira como nós nos relacionamos com o nosso Deus. E eu gostaria de pensar isso com você nessa noite, mas antes eu gostaria de orar com você. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, baixasse a sua cabeça e vamos ter um momento de oração. Deus, amado Pai, louvado e agradecido seja o Senhor. Pai, eu agradeço a Ti, porque o Senhor nos concede esse privilégio de podermos juntos oferecer esse culto ao Senhor. E também, Deus, porque o Senhor nos abençoa através da existência da Tua Palavra e da presença do Seu Santo Espírito que habita em nós, que é quem nos dá o entendimento da Tua Palavra e também é quem nos fortalece para que possamos viver de acordo com a Tua vontade revelada na Sua Palavra. Por isso, ó Deus, eu te peço que os nossos ouvidos espirituais estejam abertos, sensíveis à voz do Senhor, para que possamos não somente ouvir aquele discurso, não ouvir somente afirmações, ó Pai, acerca de um texto, mas que possamos ouvir verdades bíblicas que venham da parte do Senhor sobre as nossas vidas. Eu desde já agradecido a Ti, ó Deus, em nome santo de Jesus. Amém. Vocês perceberam que o som está falhando? Não sei se é aqui, não sei se é lá. Então, se você aí do fundo não conseguir me ouvir, você dá um sinalzinho, tá? Que aí a gente vê como que a gente tenta resolver aqui. Bom, como eu disse, o assunto é temor. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na primeira carta que Pedro escreve, capítulo 1, a partir do verso 13. Vamos fazer a leitura do verso 13 até o verso 21. E então nos colocaremos a pensar a respeito disso. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 13 até o verso 21. A palavra de Deus diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos, também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus,
o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém. Então, vamos pensar um pouquinho a respeito do que significa isso. O apóstolo Pedro diz aqui que durante o tempo de vida, o nosso tempo de vida, que ele chama aqui de peregrinação, isso, só abrindo aqui um rápido parênteses para que possamos entender, isso porque dentro da compreensão, eu afirmo isso em alguns momentos aqui, isso porque dentro da nossa compreensão, e claro que aqui Pedro deixa muito claro isso, existe a compreensão que a nossa vida cristã, ela é um tempo de caminhada. Uma vez que nós vivemos nesse mundo, mas não passaremos a eternidade neste mundo. O nosso mundo não é esse. O céu que nos espera não é esse. Nós podemos viver aqui uma vida que nos dê todo o conforto que imaginamos, nos traga todas as felicidades que buscamos, mas essa vida não é e nunca será o céu prometido pelo nosso Deus. Nós estamos no caminho. Isso remete àquele tempo em que o povo hebreu, antes cativo, antes escravizado, lá no Egito, ele é libertado e durante 40 anos ele peregrina pelo deserto rumo à terra, e essa terra sim, a terra que mana leite e mel, a terra que realmente é boa de verdade, a terra que Deus prometeu que daria ao seu povo. Nós, no nosso tempo, nesse tempo que nós estamos vivendo, no dia de hoje, nós estamos revivendo isso. Nós fomos libertados da nossa escravidão. Nós estamos peregrinando rumo à terra que Deus preparou e nos prometeu, que é a nossa morada no céu, junto dele pela eternidade. Então, por isso, o apóstolo Pedro escreve aqui, chamando esse nosso tempo de vida de peregrinação. Mas ele diz que esse tempo de peregrinação deve ser um tempo vivido com temor. Bom, e o que é isso? O que significa isso? Afinal, o que é viver com temor? Bom, quando pensamos nessa frase, nessa palavra, temor, vem à nossa mente uma emoção chamada de medo. Temer é ter medo. Bom, essa é a primeira compreensão que nós temos. Talvez é a utilização mais comum dessa palavra, é essa que remete ao medo. E realmente isso é verdade. Uma das traduções, um dos sinônimos possíveis para temor é algo que faz referência a sentir medo, a ter medo. Mas para nós, crentes em Cristo, filhos de Deus, o medo em relação a Deus, ele se desfez completamente, porque ele foi superado pelo amor de Deus que nos alcançou. O apóstolo João, quando escreve a sua primeira carta, lá no capítulo 4, verso 8, ele vai dizer que no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor, e somente Deus é capaz de oferecer esse perfeito amor, ele expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. A nossa relação com Deus não é uma relação de temor por conta do possível castigo que podemos receber pelos nossos pecados, pelos nossos maus atos, pela nossa desobediência. Então, não é medo que nós devemos pensar quando olhamos para esse texto e
nos deparamos com essa afirmação de Pedro, dizendo que nós devemos viver com temor durante o tempo da nossa peregrinação. Um outro aspecto relacionado ao medo é reverência. E esse a gente não usa constantemente no nosso dia a dia. Talvez por isso fique mais difícil pensar nele. E ao contrário do medo que se desfaz, porque o amor desfaz esse medo, a reverência, ela cresce. A reverência, ela cresce a partir do crescimento do conhecimento de Deus que nós vamos adquirindo durante a nossa vida cristã. Quanto mais se conhece a Deus, quanto mais se convive com Deus, menos medo, mais reverência. E é isso que nós precisamos entender, sobre isso que nós precisamos pensar. Então, essa reverência, ela está associada também à intimidade. Porque Deus não é conhecido através de conceitos teóricos. Deus, ele é conhecido através de intimidade com Ele. Nós usamos uma expressãozinha, pelo menos o pessoal mais velho aqui, penso que conhecem, que é aquela que, se você quiser conhecer uma pessoa, você tem que comer 1 quilo de sal com ela. Bom, você não come 1 quilo de sal da maneira que você come 1 quilo de contrafilé, né? Porque 1 quilo de contrafilé você come dentro de alguns poucos minutos, meia hora, não precisa de tudo isso para 1 quilo de contrafilé. Você come muito mais rápido que isso, mas você não come 1 quilo de sal dentro desses mesmos minutos. Você vai demorar muito mais tempo para consumir esse sal. Então, a ideia é que você precisa passar longo tempo com a pessoa para então conhecê-la. Com Deus não é diferente. Nós conhecemos a Deus nessa intimidade, nessa maneira de conhecer a Deus realmente, de maneira próxima, de maneira íntima, desenvolvendo esse caminhar com Ele durante a nossa vida cristã. Isso não quer dizer que quanto mais tempo de vida cristã, maior a intimidade, nem mesmo maior a maturidade. Tem uma frase bastante interessante, que eu não tenho certeza, mas me parece ser do pastor Ricardo Agreste, que ele diz que envelhecer é algo comum a todo mundo, mas amadurecer não. Então, não temos relação entre vida cristã e maturidade. Não temos, necessariamente. Mas o que nós temos é que quanto mais tempo de vida cristã, maior a possibilidade, maiores as oportunidades que nós temos de amadurecermos, de desenvolvermos essa intimidade, de comer não somente mas vários quilos de sal junto com Deus, e então esse crescimento cresce. O profeta Oséias já dizia isso, que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Não é simplesmente eu conheci a Deus hoje. A questão é o que eu vou fazer amanhã e o que eu vou fazer depois de amanhã. E a resposta de todo dia deve ser: eu vou conhecer mais um pouquinho desse Deus, e mais um pouquinho desse Deus, e mais um pouquinho, e mais um pouquinho. E é claro que vamos chegar ao final das nossas vidas conhecendo mais, mas certamente não conhecendo tudo. Esse é outro aspecto do que significa temor a Deus, essa reverência. É sobre isso que o apóstolo Pedro está dizendo aqui. Então, para que isso aconteça, para que esse temor se desenvolva na nossa vida, para que essa reverência realmente seja não somente entendida, mas praticada na nossa vida, duas questões precisam ficar claras para a gente. Eu gostaria que você voltasse de novo aí seus olhos para a sua Bíblia, a partir do verso 17.
onde o apóstolo Pedro diz assim: ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Agora presta atenção no verso 18: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. A primeira coisa que nós precisamos entender direito é que o valor pago por Cristo foi alto, foi extremamente alto. E por que é preciso pensar sobre isso? E por que é preciso reforçar tanto isso? Porque, embora seja verdade que a salvação não nos custa, salvação é gratuita a nós não podemos sermos engolidos por essa afirmação e passarmos a viver como se a salvação não custasse nada a ninguém, porque ela custa, ou ela custou, e ela custou um preço extremamente alto, não a mim, nem a você, mas ela custou um preço extremamente alto a Cristo, muito alto, fora da nossa compreensão, muito acima da nossa compreensão. Pedro vai dizer que o que foi oferecido pela nossa salvação foi algo muito mais precioso, muito mais valioso que prata ou ouro. O que Pedro está dizendo é que se nós, como humanos, como pessoas, pensássemos em bens, em valores, e chegássemos com definição do que é de mais valioso que existe nesse mundo, isso ainda seria mais barato, ou custaria menos do que aquilo que foi oferecido para a nossa salvação. Custou sangue, o precioso sangue. Isso quer dizer que custou a vida de alguém. A nossa salvação, ela é gratuita porque ela não custa a minha vida, nem a sua. É o contrário disso, né? A nossa salvação nos dá vida, não custou a nossa vida. Ninguém aqui morreu para ser salvo, mas nós olhamos para Cristo e vemos e encontramos alguém que morreu para que outros sejam salvos. Teve custo, e não é somente o custo relacionado ao sofrimento físico, o sofrimento da crucificação, dos pregos, da chicotada, dos espinhos na cabeça. Não, muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Isso aí é fichinha. Isso é fichinha, porque dor, ela dói, mas ela passa. Isso aí é pouco. Muito pouco. É dor até a morte. É sofrimento até a morte. O preço foi a morte. É o maior de todos os preços. É o maior de todos os preços. É alguém que deu a própria vida em favor de outros. Custou muito. Custou muito. Deixou a sua glória, como Paulo diz. Deixou a sua glória, mesmo sendo Deus, mas desceu em forma de homem, foi humilhado, foi morto.
É muito. É muito. A salvação precisa ser reconhecida por todos nós como sendo algo extremamente valioso. Nós não podemos diminuir isso. O que acontece quando nós diminuímos isso é que nós não damos o valor à salvação da maneira como a salvação merece, da maneira como Cristo, aquele que pelo qual vem a nossa salvação, merece. Às vezes nós olhamos para Jesus como sendo um coitado. Às vezes nós olhamos para Jesus como sendo um Deus. E simplesmente entendendo que, doeu, mas, gente, é Deus. É Deus. Não, nós não podemos olhar dessa maneira. Nós precisamos olhar para o quanto aquilo doeu. A dimensão de tudo isso. Um Deus santo que se faz homem, que se expõe às tentações, que convive com pecadores, que passa todo tipo de sufoco na vida, de sofrimento na vida, que entrega a sua própria vida e faz tudo isso para pessoas que nem ao menos mereciam receber tudo isso. Porque não se faz isso como nós às vezes idealizamos nas nossas relações humanas. Por fulano de tal eu entregaria a minha vida. A quem você diria isso? Talvez você pense assim, pelo meu filho eu entregaria a minha vida. Bom, você pega alguém das suas relações e diz, essa pessoa é absolutamente importante para mim e por isso eu trocaria a minha vida pela dela. Existe uma valoração aí, nós damos valor a essa pessoa, por isso nós usamos essas palavras, essas frases. Jesus não está fazendo isso. Jesus não está falando, ou fazendo, ou entregando a sua vida a pessoas com quem existia essa valoração. Jesus está fazendo isso com pessoas que não valiam tudo isso. Paulo diz isso ao escrever aos Romanos, no capítulo 5, a partir do verso 8. E Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu enquanto nós ainda éramos pecadores. Nós vivíamos num estado de desobediência, de afronta, e Ele nos amou. Ele não estava respondendo ao amor que nós oferecemos e Ele respondeu. Não existe uma reação da parte de Deus. Existe uma ação da parte de Deus. Uma ação que oferece a salvação a quem em si mesmo não merece ser salvo. Nós nunca merecemos ser salvos. Nem eu, nem você, nem ninguém. Nossa vida sempre foi uma vida de desobediência. Sempre foi uma vida de rebelião. Mas Ele ofereceu a salvação. Esse é o preço. Extremamente alto. Extremamente alto. Que oferece o sangue para que os pecados sejam perdoados. Como diz Hebreus, sem derramamento de sangue, não tem perdão de pecados. Tem que ter sangue derramado. E teve sangue derramado. E não foi o nosso. Foi o dele. É alguém que derrama sangue pelo outro, mesmo o outro sendo alguém que vive em afronta contra aquele que se sacrifica. É um preço muito alto. Muito provavelmente nós seríamos incapazes, provavelmente não, na verdade certamente, nós seríamos incapazes de humanamente fazermos a mesma coisa. Não é? A gente não fala isso, e se não fala, pensa, né? Diante de algumas situações na vida, a gente olha para alguns casos aí que envolve a política principalmente, que é algo que aflora os nossos
os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, e a gente olha para algumas situações e pensa assim: ainda bem que eu não sou Deus. Bom, em outras palavras, se eu fosse, eu matava. Matava. Se eu fosse, eu pegava o fulano de tal e enforcava. Não fazia assim para ele desaparecer, não, porque é muito rápido, né? Fazia sofrer, fazia sentir na pele a dor, pagava com a mesma moeda. Então, mas nós não somos. Nós não somos. E Deus também não é assim. E Deus não é assim. E por isso, Ele olhou para nós e nos salvou através de Cristo. Mas por que o preço tinha que ser tão alto? E essa é a segunda compreensão que nós precisamos ter para desenvolvermos essa reverência que é exigida de nós. Por que o preço tinha que ser tão alto? Porque nós somos as coisas mais fofinhas do mundo. Não somos. Nós somos mais parecidos, o pessoal mais velho deve lembrar do filme, nós somos mais parecidos com aqueles Gremlins. Lembra dos Gremlins? Não? Nunca assistiu o Gremlins, Viviane? Tá. Bichinho lindinho, só que quando entrava em contato com água, virava um diabinho, virava um monstrinho. Nós somos mais parecidos com um Gremlin. Assim, nós temos os nossos momentos de fofura, mas tem umas coisas que se chega perto da gente, a gente se transforma, né? E aí a gente vira monstrinho. Alguns de nós fica monstrinho a maior parte do tempo, né? Mas nós sempre temos os nossos momentos fofinhos e os nossos momentos monstrinhos. Nós não somos essas criaturinhas amáveis que às vezes nós pensamos que somos, e que isso despertou em Deus uma paixão, uma comoção. Eu preciso salvar essas coisinhas lindinhas que estão perdidas. Não foi isso. Não foi isso. O preço extremamente alto pago por Jesus teve que ser tão alto porque o nosso estado era horrível, extremamente horrível. É a lógica inversa, né? Essa é a loucura do Evangelho. Nós pagamos alto naquilo que consideramos extremamente bom. Deus pagou alto porque nós éramos extremamente ruins. É o contrário. O apóstolo Pedro vai escrever isso no verso 18, quando ele diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados. Olha como Pedro escreve: resgatados do vosso fútil, ou inútil, ou vazio procedimento que recebemos por herança dos nossos pais, das gerações que vieram atrás de nós. Nós fomos resgatados disso, do nosso fútil, inútil modo de pensar, de sentir, de agir. E você pode dar um pulinho um pouquinho mais para trás e ver como que Pedro diz isso no verso 14. Lá ele diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que vocês tinham anteriormente, na época da vossa ignorância. Paulo está dizendo, Pedro está dizendo que o homem sem Cristo, ele é ignorante e ele vive de maneira fútil, inútil, vazia. É isso. Por que o preço tinha que ser tão alto? Porque o estado era muito ruim. É fantástico você ler os Salmos, a partir das descrições que os salmistas, não somente Davi, mas principalmente Davi,
faz a respeito desse estado? É do fundo do poço, é do atoleiro, é do lamaçal. É alguém que se vê completamente dominado, preso. É de lá que se clama a Deus. E então Deus o socorre. Ora, para que a gente consiga entender e viver e praticar essa reverência, é necessário que a gente entenda isso. É necessário que a gente entenda da onde fomos tirados. Da onde fomos tirados. O dia que a gente esquecer isso, a gente trata a salvação como uma coisa qualquer. O dia que a gente esquecer o quanto distantes de Deus nós vivíamos, ou quanto distante de Deus o homem sem Cristo vive, a salvação perde o seu valor. Perde o seu valor. Talvez usássemos a expressão morreu porque quis. Morreu porque quis. Cristo morreu por você, não morreu porque quis. O sangue foi derramado por você, derramou porque quis. A gente vai esvaziando a grandeza de tudo isso. A gente vai esvaziando a grandeza de tudo isso. Não morreu simplesmente porque quis. Morreu porque o nosso estado é horrível. Não derramou sangue precioso simplesmente porque quis. Morreu porque sangue tinha que ser derramado. E o nosso não vale nada. Não valia nada. Poderíamos morrer, poderíamos ser degolados, o sangue aspergido, o sangue oferecido como sacrifício, que não vale nada, porque seria sangue contaminado, não seria o sangue precioso, não seria o sangue como de cordeiro, perfeito, sem mancha, sem defeito. Não seria. Não seria. Não somos essas coisas mais fofinhas e adoráveis do mundo. Nunca fomos. Nunca fomos. Então Pedro destaca isso ao descrever o homem sem Cristo a partir dessa compreensão. Dessa compreensão. Agora, preste atenção na maneira como Pedro usou, a palavra que Pedro usou aqui no verso 18 para falar sobre a ação de Deus através de Cristo. Eu não vou ler o texto inteiro não, só a segunda parte do verso 18. Diz assim: vocês foram resgatados. Vocês foram resgatados. Nós fomos resgatados. O dicionário grego, essa expressão aqui, foram resgatados, é uma palavrinha só. Essa palavra, em grego, ela indica libertação mediante pagamento de determinado valor. Libertação mediante pagamento de determinado valor, de um preço. O judeu usava essa palavra para se referir ao evento da libertação da escravidão lá no Egito. Lá no Egito. Quem ouvia essa palavra pensava no fato acontecido lá, quando eram escravos e através da intervenção de Deus na história foram libertados do cativeiro. O que a palavra de Deus está dizendo aqui é que Deus interveio na história através de Jesus, que derramou o seu precioso sangue para que o homem, eu e você, que vivíamos como prisioneiros, escravos do pecado, fôssemos libertados. Mas não adiantava simplesmente chegar e dizer assim: liberta. Não, tem que pagar o preço. Pagar o preço. E pagou. E não foi com ouro, com prata. Não foi com essas coisas, com essas coisinhas. Foi com o precioso sangue de Cristo.
que foi pago esse preço. Às vezes nós nos esquecemos, e não podemos nos esquecer disso, que só é resgatado aquele que vive aprisionado. Só precisa de um libertador aquele que vivia como escravo. Eu vivia como escravo. Você vivia como escravo. E qualquer um, sem Cristo, vive como escravo. Não se dá conta disso, porque quem nasce escravo e vive escravo, entende que o mundo é daquele jeito. É assim mesmo. É assim que funciona. Não é que nós somos escravos, é que uns têm liberdade para andar lá fora e a gente não tem liberdade, é só isso. Não tem essa compreensão. Até o momento em que a cadeia se abre e você conhece o mundo lá fora. Aí quando você conhece a liberdade, fala, agora eu estou entendendo. Agora eu estou entendendo a diferença. O sangue, o precioso sangue de Cristo, foi o preço pago para que nós, escravizados pelo pecado, fôssemos libertados dessa escravidão. Então, se por um lado existiu um preço extremamente alto a ser pago, do outro lado existia uma situação absolutamente horrível a ser resolvida. Essa situação era minha. O preço foi pago por ele. E diante dessa compreensão, juntando essas duas compreensões, que Pedro vai dizer: ora, se vocês se dizem filhos, se vocês invocam, se vocês chamam a esse Deus de Pai, então vocês devem viver com temor diante dele. Vocês devem viver em reverência diante dele. E como é que se vive? E como é que se vive em reverência diante dele? Bom, Pedro já acabou de dizer: tenham um viver santo. Sejam santos, porque eu sou santo. Vocês não querem expressar a sua gratidão agora como ex-escravos? Então, vivam da forma que me agrade. Sejam santos. Porque para se relacionar comigo, eu sou o padrão. Sejam santos, porque eu sou santo. Está aí no verso 16. E essa frase, sejam santos, porque eu sou santo, ela ecoa em todo o Novo Testamento. Em todo o Novo Testamento. Muda a forma de pensar, muda a forma de agir, muda tudo. A partir da santidade de Deus. A partir de um padrão de santidade de Deus. Olha, percebam que então, diante desse Deus que poderia nos causar medo, porque pode fazer qualquer coisa, inclusive essa aparente loucura de levar ao sacrifício o próprio filho. Bom, se permitiu que o filho morresse, o que não faria comigo? O que não faria comigo? Qual que é a importância que eu tenho, então, diante desse Deus? Isso poderia me causar medo, isso poderia me deixar apavorado, isso poderia me fazer viver uma vida cristã de medo, profundo medo. Eu preciso fazer tudo certinho, porque senão Deus pesa a mão sobre a minha vida. Eu preciso fazer tudo certinho, porque senão esse Deus se vinga de mim. Eu preciso fazer tudo certinho, porque eu tenho medo do que Ele pode fazer comigo, se eu não agradá-lo. Nós poderíamos chegar facilmente a essa conclusão, e tantos que não vivem dessa maneira, e tantos que não vivem um relacionamento de medo
com esse Deus. Mas aí nós nos lembramos do amor. Se Ele nos salvou, é porque Ele nos ama. Se Ele nos trouxe para perto, nos adotou como filhos através de Cristo, é porque Ele nos ama. Se fosse para destruir, na verdade Ele não precisava fazer nada, era só deixar a gente viver a vida, deixar a vida me levar, e a vida leva, e leva para o inferno. Pronto, não precisava fazer nada. Bastava simplesmente as coisas andarem. Bom, criei um jardim, passeava no jardim, tinha relacionamento íntimo com o homem me desobedeceu. Sabe de uma coisa? Se vira. Viva a vida então, do jeito que vocês quiserem, se virem. Pronto, Deus não precisava fazer nada. Mas Ele decidiu fazer. E Ele não decidiu fazer para me destruir, Ele decidiu fazer para me resgatar. Ele não decidiu fazer para me trazer morte. Ele decidiu fazer para me trazer vida. Então o amor sai de cena. Sobra a reverência. É isso que se espera de nós. Vida de reverência. Está relacionada com espanto, com admiração, com o ser maravilhado, com olhar para Deus e ver esse Deus tão poderoso que usou desse poder, do poder que tem, para me salvar. Olhar para esse Deus de forma maravilhada e reconhecer que esse Deus poderoso, sem encontrar motivo nenhum em mim, decidiu me amar. Olhar para esse Deus, ser espantado pelo fato dele renovar a misericórdia dele sobre a minha vida todo dia. Gente, tem dia que, se a gente colocar na balança, ainda bem que eu não sou Deus. Porque se a gente fosse pesar as nossas ações na balança, as nossas ações pecaminosas iam fazer 5 pratinhos. O pecado é esse, não? Pesado, muito pesado. E a gente vai dormir. E às vezes vai dormir tranquilo. Tem uma boa noite de sono. E se não tiver, toma remédio para dormir, toma um chazinho de guaco. Chá de guaco serve para isso, não serve? Serve para tudo, chá de guaco. E aí a gente vai dormir tranquilo e acorda. E quando acorda, percebe, maravilhado, espantado, que esse Deus, que poderia colocar fim na nossa vida, decidiu mais uma vez renovar a sua misericórdia sobre a minha vida. E só por isso fui consumido. E só por isso que eu ainda tenho mais um tempo de peregrinação aqui. Isso tem que me causar espanto. Isso tem que me causar admiração, assombro, reverência. E é assim que se vive. E aí então nós expressamos essa reverência buscando um viver santo, da maneira como Ele é santo. Porque é assim que nós vivemos para agradar quem nós queremos agradar no nosso dia a dia. Não é? Se você vai receber uma visita na sua casa e você sabe que essa visita gosta de bolo de chocolate, e você vai receber para tomar um café no meio da tarde, e você gosta dessa visita, que bolo você vai fazer? Poxa, pergunta mais idiota, né? Bolo de chocolate. Então, por que você faz bolo de chocolate? Simples, porque você quer agradar. Para agradar, você faz o que a pessoa gosta. O que nós
fazemos para agradar a Deus, então? Fazemos o que Ele quer que a gente faça. Fazemos o que Ele gosta. E o que Ele quer que a gente faça? Tenha um viver santo. Sejam santos. Porque eu sou santo. Pronto, está respondido. É assim. E é dessa forma que se vive essa vida de reverência. Durante a nossa peregrinação, busquemos essa vida de reverência. Busquemos essa vida que expresse a nossa gratidão, porque vivíamos num estado de completa escravidão. Mas Deus, mostrando amor por nós, mostrando misericórdia, decidiu mudar a nossa situação, oferecendo o precioso sangue de Cristo, pagando o preço, nos resgatando dessa vida de escravidão, para que hoje nós possamos viver essa liberdade que temos diante do nosso Deus. E embora lutemos contra o pecado, não somos mais escravos do pecado. Nos encontramos com aquele que nos escravizou, mas ele não tem mais poder sobre as nossas vidas. E por isso vivemos de forma a adorá-lo, e por isso vivemos de forma a reverenciá-lo. Que Deus nos ajude a viver essa vida em todos os dias e em todas as situações. Que Deus nos abençoe.